Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim. Você está aqui no canal Espiritismo Fácil e vamos seguir com o nosso estudo online da doutrina espírita. Hoje a aula de número 19, onde vamos entrar num tema fundamental de entendimento importantíssimo para a doutrina espírita, porque afinal de contas é um dos pilares da nossa doutrina, que é o tema da reencarnação. Então, hoje nós vamos começar o módulo 6, que trata da reencarnação. E o objetivo geral do módulo como um todo é possibilitar o entendimento da reencarnação à luz da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos começar com o roteiro 1, né? E aqui ele já começa aqui com uma coisa muito interessante, uma passagem de Jesus em João, capítulo 3, versículo 5, que Jesus diz assim: em verdade te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ao longo do estudo desse módulo, nós vamos perceber como na própria Bíblia, apesar de negarem, tem lá várias evidências da reencarnação em si. Então, hoje, no roteiro 1, vamos estudar os fundamentos e finalidade da reencarnação. O objetivo aqui vai ser refletir sobre a relação entre a reencarnação e a justiça divina, e talvez seja o ponto mais importante para a gente ter em mente, e também analisar as finalidades dessa reencarnação, né? Vou passar aqui a parte do conteúdo básico, já vamos logo para os subsídios, e eu vou parando para a gente discutir aqui um pouquinho. Então, aqui ele começa dizendo: a ideia da reencarnação não é recente, nem foi inventada pelo Espiritismo. Isso é muito importante de ser lembrado, porque quando se fala em reencarnação, fica parecendo que o Espiritismo inventou a roda, mas não. A reencarnação já estava lá, já existia, né? Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de uma objeção, seria a prova a seu favor, assim como a própria doutrina de Jesus, que há 2000 anos segue aí irretocável. Quanto mais antigo, né? Aquela questão da antiguidade é posto, eu acho que aqui se aplica bem, né? Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios de superstição. É como se agora com o Espiritismo essa verdade da reencarnação que já existia desde sempre, ela fica mais lapidada, mais simples, mais entendível. É mais ou menos isso que ele quer falar aqui, né? E aí, dos fundamentos da reencarnação. Em resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec, encontramos na questão 171 de O Livro dos Espíritos a afirmação de que a ideia da reencarnação está fundada na justiça de Deus e na revelação, visto que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade,
nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Porque, afinal de contas, existem crianças que morrem em tenridade sem ter tido a possibilidade de nenhuma ação fazer praticamente, assim como existem idosos que viveram a vida inteira, tem gente que tem doença, tem gente que não tem doença. Então, se todos tendemos à perfeição, que perfeição é essa que a gente só teria uma chance? Seria muito injusto, né? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não-la indica, e os espíritos a ensinam. É só a gente parar para pensar racionalmente como seria contraditório essa justiça divina se a gente só tivesse uma chance. Então, quer dizer que a gente veio, fez tudo de errado nessa única vida que a gente tem e nunca mais vamos ter sorte? Nunca mais vamos poder melhorar? Ou então, pelo contrário, fizemos várias coisas erradas a vida inteira e aí no último minuto da vida, sem ter sequer a oportunidade de, como é que eu vou dizer, de reparar esses erros, porque uma coisa é você pedir perdão, outra coisa é você reparar o erro que você teve com aquela pessoa, e sem ter essa chance, você de repente é admitido, se arrependeu e está tudo resolvido, sem ter chance de reparar o erro. Cadê a justiça divina nesse tipo de colocação? Não faz sentido, né? Então, Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Então, quando a gente vê pontualmente essa vida agora, do jeito que estamos, a gente está vendo um ponto. A gente não está vendo o todo. Então, quando a gente percebe que aqui é uma passagem de várias, a gente consegue entender o todo da justiça divina e não se fixar em um ponto só. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se à teoria que explica tudo, a uma das que nada explicam? E isso é tão óbvio porque a gente vê no dia a dia, a gente vê crianças que parecem que têm espíritos de velhos, já sábias, que já têm palavras sábias apesar da tenridade. E a gente vê adultos que parece que nada aprenderam. A gente vê aptidões diferentes para cada pessoa. E a teoria, existe uma teoria que explica tudo isso, que é a reencarnação. Então, por que não acreditar na reencarnação quando ela simplesmente explica tudo isso e preferir uma teoria que nada explica, né? É irracional. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. É uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de todos estranhas umas às outras, porque os laços a reencarnação fortalece os laços de afinidade, porque nós voltamos sempre reencontrando aquelas almas irmãs, encontrando aquelas almas com as quais a gente precisa ter algum resgate também, né? Por que, então,
As de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que a precederam. Por que têm aquelas melhor compreensão? Porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos, porque têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido. Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Porque é inconciliável se Deus ama todos os seus filhos e cria todos eles iguais, por que alguém ia ter uma qualidade X e o outro não? Por que um ia ser bom e o outro ser ruim? Não existiria justiça nessa condição. Então, a pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, João 3:12, no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Esse diálogo entre Jesus e Nicodemos é um diálogo importantíssimo na Bíblia, porque justamente lá está contido, talvez, a base de toda a fundamentação da reencarnação, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Basta ter olhos para ver. Então, o diálogo é assim: é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis as almas existentes, as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela ancianidade do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam, com a doutrina do nada após a morte. Todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. E como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme à mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Então, a reencarnação nada mais é do que essa âncora de salvação que Deus nos joga para tentarmos sempre e múltiplas vezes sanar essas más paixões, esses defeitos que nós temos, que de outra forma não seriam sanados. Então, é o puro amor divino na doutrina da reencarnação. Aqui no item 4.2, ele começa a discutir as finalidades da reencarnação. O fim objetivado da reencarnação para os espíritos superiores pode ser resumido no seguinte esclarecimento: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.
Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aqui ele está dizendo que a cada mundo existe um corpo adequado para aquele mundo, né? Que é de harmonia com a matéria essencial daquele mundo. Então, aqui no planeta Terra nós temos esse, em outros planetas é outro tipo de matéria que reveste o nosso espírito para que, através desse revestimento, nós possamos passar pela reencarnação e todas as vicissitudes dessa existência corporal que vai nos fazer progredir, evoluir, para mais tarde chegarmos à perfeição, na progressão natural a que nós estamos impostos, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, porque nós progredimos nessas duas frentes, moral e intelectualmente. Por vezes, numa encarnação, nós progredimos mais moralmente, por outra, mais intelectualmente, mas é como se nós fôssemos um pássaro com duas asas. Se elas não baterem ao mesmo tempo e de forma adequada, não conseguimos progredir adequadamente. Então, há o progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, há o progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Tem até aquele ditado que diz, né, que conhecer alguém de poder, às vezes é isso aqui. É a vida social que nos faz mostrar quem somos, né? A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bom ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes, porque somos seres sociais e sentimos muito isso na pandemia, né? Como quando ficamos afastados uns dos outros, isolados nas nossas casas, a gente percebeu como a falta desse contato social pesou, né? Como era importante esse contato social, que muitas vezes a gente não quer, né? Mas que é fundamental para nosso próprio progresso. Para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Porque o bem, ele é uma atitude ativa, exige ação. Também ficar aqui parado, não estou fazendo mal, mas também não estou ativamente procurando o bem, não faz muito verão, não. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade, porque depende de nós mesmos a rapidez com a qual vamos atingir esse progresso nessa perfeição. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Tudo que é mais suado a gente dá mais valor, né? O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Eles raramente marcham juntos. E a gente vê isso, pessoas extremamente inteligentes, mas com a moralidade muito baixa. Muitas vezes o inverso, pessoas com a moralidade linda, mas com um progresso intelectual restrito, né? Mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vê muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Para cada nova existência de permeio à matéria,
entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, com aquela bagagem que ele já vem das outras, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. Cada existência se sobe um degrau, porque aqueles que a gente já subiu, eles vêm conosco. A gente segue progredindo. Mas é importante considerar, entretanto, que o estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Aqui ele encerra o capítulo, e isso é interessante lembrar, porque quando reencarnamos, temos um planejamento do gênero de provas, isso vai ser assunto mais para frente, do gênero de provas pelas quais vamos passar, justamente para nessas novas lutas conseguirmos abolir aquelas más paixões que ainda não tínhamos conseguido em luta, em reencarnações anteriores. Então existe todo um planejamento para a gente voltar. E é nessa transição, enquanto estamos lá no mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, que nós colhemos os frutos do progresso. Então, a nossa condição, a nossa verdadeira felicidade que está lá no mundo espiritual, ela só nos é dada de acordo com o nosso progresso aqui. Então, meio que cabe a nós, né? Alcançar essa felicidade de acordo com o nosso merecimento e com o nosso, vamos falar em termos de hoje, né, em nosso engajamento de tentar melhorar e aprender o máximo possível aqui e aproveitar essa encarnação o máximo possível, traçando os caminhos do bem, seguindo o exemplo do nosso mestre Jesus, né? Então era esse o estudo da noite de hoje, do dia, da tarde, não sei, do dia de hoje. Deixo aqui os comentários em aberto para dúvidas, perguntas, sugestões. Pode deixar que eu respondo a todas. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção e até a próxima.